Do sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês. Sou professora Aline de língua portuguesa e essa semana nós vamos trabalhar alguns temas na língua portuguesa. Os dois temas que nós iremos trabalhar será como é a estrutura de uma carta de reclamação e alguns conhecimentos linguísticos mesmo sobre os tempos verbais, sobre verbos. Se liga nas dicas, pessoal. Bom, qual que seria o principal objetivo de uma carta de reclamação? O nome mesmo já está dizendo. A carta de reclamação, ela serve para apresentar de forma argumentativa alguma reclamação. Bom, pode ser uma reclamação pessoal, pode ser uma reclamação profissional ou pode ser uma reclamação política. Esta carta de reclamação, ela normalmente é utilizada quando as pessoas estão relatando um problema, né? Seja uma pessoa só ou seja o grupo. O autor da carta de reclamação, ou ele se dirige a uma empresa, ou ele se dirige a algum órgão público, ou até mesmo uma pessoa. Bom, então, como eu coloquei aqui nos desenhinhos desse slide, vocês percebam que a carta de reclamação é a voz do indivíduo. É um tipo de texto que dá voz para o indivíduo sobre um determinado assunto. Bom, quais são as principais características de uma carta de reclamação? Aqui nós temos, observem o exemplo. Normalmente, a carta de reclamação, ela tem a identificação do destinatário. Então, essa aqui, no caso desse exemplo, vai para o gerente de uma loja. Depois, ela tem a marcação e o local. Então, aos dias, né, tal do local. Aí a gente coloca o dia e o local. Depois a gente tem um vocativo. É como se a gente chamasse a pessoa, né? Aqui nesse exemplo, a gente fala assim, sendo que após o número de objetos apresentado, especificar o defeito de mercado. E aí vem o corpo do texto, que seria a reclamação propriamente dita. A gente escreve a reclamação, a gente se despede na carta, a gente assina e concluímos. Então, todas as vezes que você passa por algo que você não queria passar, seja numa empresa, seja no âmbito político, ou seja, às vezes com uma pessoa, você vai escrever uma carta de reclamação e você vai seguir essa estrutura que está sendo colocada aqui para vocês. Identificação, marcação e local, o vocativo, o corpo do texto, a despedida e a assinatura. A linguagem, ela tem que ser uma linguagem bem clara e concisa para que as pessoas entendam o que você está dizendo. Bom, outra dica da língua portuguesa esta semana. O que nós iremos falar e que eu gostaria que vocês observassem sobre os verbos, né? Vamos revisar. O que é o verbo? O que é a palavra verbo dentro da língua portuguesa? O verbo, normalmente, ele indica ação, ele indica estado ou ele indica fenômeno. Olha os exemplos. Ação, correr. Estado, estar. O fenômeno, chover. Normalmente, o verbo quase sempre ele sofre flexões. O que é flexões? Ele se adequa de acordo com o número e a pessoa, né? Pode ser singular ou plural. Ele tem um modo, né? Se é um modo que indica certeza, é indicativo. Se indica dúvida, é subjuntivo. E se indica ordem, é imperativo. Ele também acontece em um determinado tempo, né? Se é presente, se é futuro ou pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado, só que no verbo a gente fala do tempo presente, pretérito e futuro. E a voz do verbo também. Ela pode ser ativa, né, quando o sujeito pratica a ação, ela pode ser passiva, quando o sujeito sofre a ação, e ela pode ser reflexiva, quando ele pratica e sofre ao mesmo tempo. Então, o verbo é uma palavrinha simples, mas ela é uma peça-chave na hora que eu vou escrever uma frase. Vejamos alguns exemplos aqui. Bom, uma frase simples aqui. O José telefonou a Joana. Bom, se José telefonou, qual é a ação que ele praticou? Não é telefonar? Então, o verbo dessa frase é telefonou. Se foi só o José, então telefonou está no singular, já que fala só
de uma pessoa. E no pretérito, por quê? Porque é uma ação que já aconteceu lá no passado. Então, se é passado, em vez de passado, eu falo que esse verbo está no pretérito. Olhemos a outra frase. A senhora traz umas flores. Então, qual é a ação de trazer? Então, o verbo aí é traz. A próxima, o meu vizinho foi ao médico. O que é que o vizinho fez? Ele foi, né? Então, o foi seria o verbo dessa frase. Então, pessoal, os verbos na língua portuguesa, ele tem essa função, né? De estruturar a frase e de mostrar qual é o tempo que está acontecendo, de mostrar que tipo de ação, se é certeza, se é dúvida, né? E de mostrar a pessoa também. E normalmente o verbo ele se adequa ao sujeito, né? Todas as vezes ele tem que ter uma concordância com esse sujeito. Então é isso, pessoal. Até a próxima e se liga nas nossas dicas de língua portuguesa.